Olá, sejam bem-vindos ao episódio 2. Escolhi falar sobre o desconforto na penetração. Ou seja, há muita gente que acredita que é normal sentir-se desconforto, nem fala muito disto com as amigas porque não quer dar a parte fraca, ou então é um assunto tão íntimo que não se sente confortável em falar com as amigas sobre isso. E nem sei se muitas das vezes, quando vão a consultas de ginecologia, por exemplo, se partilham também esta informação com os seus médicos. Então, para mim é um tema interessante de trazer, assim como todos os outros, é claro, mas é um tema interessante de trazer aqui para este podcast, precisamente por eu achar que todas as mulheres deveriam saber que não é normal ter desconforto ou ter dor na penetração, mas acabei por perceber ao longo dos anos e por estar em contacto com muitas mulheres nos workshops presenciais que realmente era tema. Ou seja, muitas mulheres acham que a dor é normal. A dor às vezes não aparece sempre, aparece em determinados momentos, e então este é daqueles temas que parece simples, que parece básico, que é um tema tão falado e depois, na prática, começo a perceber que afinal não é tão falado assim e não é um tema tão simples assim e que causa muito transtorno na nossa intimidade. Então, ah, para começar, o desconforto na penetração não é normal. Se estão a passar por um momento desses, se é constante, têm que verificar, e nós vamos já falar mais à frente o que é que se passa, portanto têm que tomar, já algumas precauções. Se é de vez em quando, ok, vamos também falar sobre isso. Agora, quer seja de vez em quando, quer seja sempre, não é normal. Hum, e às vezes isto é muito chato, porque os homens acham que isto é frescura das mulheres. Ah, ou então, que elas não têm vontade. Há mulheres que têm vontade de ter intimidade com o seu companheiro, de ter relações sexuais com o seu companheiro, no entanto, fogem, até às vezes é quase um motivo para não querem, mas fogem, porque têm dor. Eu já tive imensos relatos sobre isto. A dor na penetração pode ter várias origens. Normalmente, quando também temos dor na penetração, não há lubrificação, quase sempre as 2 coisas estão juntas. Aquilo que eu acho que primeiramente é preciso ver é se a nível, clínico, se há algum problema, se há alguma patologia, se há alguma coisa que a mulher tem que realmente lhe provoca a dor. E se assim é, então o médico irá, dar-lhe a solução ou resolver ou dizer-lhe o que é necessário fazer para corrigir isso. E não aceitem com o "é normal e vai ter que viver assim". Depois, partindo do princípio, é aqui a questão, que é partindo do princípio que está tudo ok, que nós estamos saudáveis, que não temos problema nenhum, é para este tipo de mulheres que eu estou essencialmente a falar, está tudo ok, não tenho problema nenhum, mas tenho dor de vez em quando, ou tenho dor sempre, então vamos lá olhar para isto. O que é que aconteceu na minha vida que eu de antes tinha uma relação sexual confortável e o que é que aconteceu para de repente, que mudanças é que houve, o que é que eu fiz que não faço, que fez com que começasse a ter mais desconforto. Muitas das vezes estas mulheres identificam algumas coisas. A relação está na rotina, já não sentem borboletas no estômago pelo companheiro, então já não têm aquele tesão todo, não sentem aquela coisa toda para ter intimidade e logo iniciam a relação sexual e depois têm dor. Algumas têm dor no início, mas depois fica confortável. Umas têm dor sempre, outras têm dor após a menstruação só, mas depois passa. Então, muitas das vezes, as mulheres com quem eu aqui falo não é, com base em estatísticas ou em coisas que foram estudadas em Portugal ou no mundo. Eu falo muito por aquilo que eu vivenciei no terreno. Como vocês sabem, durante vários anos eu fiz
workshops presenciais. A média de mulheres que eu estava por ano rondavam as 500 mulheres presencialmente. Neste momento não estou com pausa nesses workshops, não sei se depois voltarei ou não, mas o destino logo há de se encarregar de me dar a resposta. Mas o que é que acontece? Independente, e já vos disse isso noutros episódios, independentemente daquilo que se fala e de muitos estudos, eu também me baseio muito naquilo que é a vida real e aquilo que eu vivi no terreno. Então, a maioria das mulheres que tinham dor na penetração tinham falta de desejo, falta de líbido e falta de lubrificação. E há pessoas que dizem assim: "Ah, Mariana, mas eu até uso um lubrificante e mesmo assim tenho dor". Pronto, mas pode ser na mesma, por questões de lubrificação. Então vamos lá. O que é que interfere com esta falta de lubrificação ou esta falta de desejo? Primeiro temos aqui a questão do desejo, da libido, das borboletas no estômago. Eu não sinto borboletas no estômago pelo meu companheiro, logo não fico excitada, logo não me lubrifico, logo o ato sexual implica aqui, pronto, alguns desconfortos. Então isso, vocês podem ir assistir a outros episódios onde falamos da libido, onde falamos do desejo, onde falamos de dicas para se reaproximarem do vosso companheiro, onde falamos da comunicação, que também é um tema importante. Portanto, podem assistir a esses episódios e começarem já a tirar as vossas conclusões. Para conseguirem tirar a vossa relação da rotina, para conseguirem fazer diferente, para arrebitar aí a situação toda. No que diz respeito, depois, mais especificamente à lubrificação, há fatores que interferem, nomeadamente contraceptivos, algumas medicações específicas para algumas doenças, posso identificar já antidepressivos, também para quem está a tratar alguma depressão. Depois temos aqui exaustão física, exaustão emocional e stress. Ou seja, não se trata só de questões hormonais, alterações hormonais, de medicações, e trata-se também do meio onde eu estou inserida, do ambiente externo. Isto tudo faz com que interfira na libido, no desejo, e que quando eu não tenho esse desejo, essa vontade, também interfere na lubrificação. A exaustão emocional, sim, a falta de energia, sim, não me dá predisposição para. Se eu tenho um companheiro que também está a tocar viola do outro lado e não quer saber e não se empenha e não procura de forma diferente, também não ajuda a desbloquear. Mas depois há coisas que há pessoas que até querem mesmo estar bem na intimidade e o corpo não está a reagir. Não está a reagir porque estou a tomar uma medicação que não está a ajudar. Portanto, isto são tudo coisas que interferem. Ora, se a nossa vagina não está lubrificada, o que vai acontecer é quando há penetração, há fricção. E é isso que causa dor. E por isso é que se usa lubrificantes. E há mulheres que dizem assim: Mariana, mas eu uso lubrificante e causa-me dor na mesma. Então, se calhar, o lubrificante não é o mais adequado. Eu não sei se já partilhei isto convosco, mas eu, depois de ter sido mãe, a primeira vez, eu tive 7 meses até conseguir regularizar a minha vida com o meu companheiro, porque eu tinha muita dor. Eu até fiz uma consulta extra na ginecologista e disse: "Doutora, veja que a situação, que avariou a máquina, isto não funciona, eu não sei se ficou alguma coisa estragada, mas eu não consigo voltar com a minha vida ao normal". E fiz essa consulta e estava tudo ok. E eu já usava lubrificantes e a médica receitou outro lubrificante e mesmo assim a minha vida continuou igual. Até que um dia descubro um lubrificante que mudou por completo. E isso levou-me a crer que, efetivamente, há produtos no mercado que fazem a diferença. Vocês podem se identificar melhor com um lubrificante com base de silicone, podem se identificar melhor com um lubrificante à base de água, mas no meu caso, funciona muito bem o lubrificante com base de água, mas dentro do lubrificante à base de água existe, notou-se a diferença das marcas. E então foi isso que fez a diferença.
Ou seja, muitas das vezes usa-se lubrificante, continua-se a ter dor, mas pensamos que estamos a fazer tudo bem porque estamos a usar lubrificante. Foi só um lubrificante que foi necessário num pós-parto, passado 7 ou 8 meses, para regularizar a minha situação e a partir daí deixei de ter dor. Hum, por isso, resumindo e concluindo, vocês podem estar a tomar contraceptivos, podem estar exaustas, podem estar em picos de stress e a vossa relação estar a ser prejudicada, nomeadamente aqui a dor na penetração. Agora, claro que aqui nós juntamos uma série de coisas. Primeiro, vocês, para resolverem a vossa vida, têm que procurar ajuda. Têm que procurar ajuda, têm que perceber, têm que ir ao médico, ou têm que ver outras coisas, ver se é o lubrificante, ver se não é. E aqui está o ato da ação, aquilo que eu tanto falo nos outros podcasts, que é, muitas das vezes estamos aqui, ai, ai, a minha vida é uma desgraça, e depois não saímos do sítio, não procuramos ajuda, não procuramos soluções. Depois, também há outra coisa aqui que é importante, que é a comunicação, que já foi falado 500 mil vezes. Porque se eu não comunico com o meu companheiro, não estou tão confortável, isto está-me a doer, não sei se cá temos que fazer diferente, portanto, vocês não comunicam e o que é que vai acontecer? Vão fugir da intimidade e depois vêm todas as consequências que isso traz para a relação. Eu não me esqueço de um episódio de um workshop que eu tive com uma senhora, onde eu falei sobre precisamente a questão da lubrificação e no final ela veio ter comigo e disse assim: olha, sabe, tudo aquilo que você disse que passou, que diz respeito à dor na penetração, olha, isso acontece comigo. Desde que o meu filho nasceu, que eu tenho dor, muita dor, mas depois eu até fujo do sexo. Mas depois, quando eu faço o sacrifício ali no início e depois fica confortável. Eu até depois até tenho prazer, mas demora muito. Demora tanto que muitas das vezes eu até evito ter contacto com o meu marido. Por isso eu quero experimentar o lubrificante que você utilizou. E eu disse: "Olha, é exatamente aquilo que me está a relatar, foi como aconteceu e tal, mas quantos anos tem o seu filho?" E ela disse: 17. E foi aqui que me bateu. Exatamente, se calhar vocês desse lado também estão admiradas. Pelo menos aqui a minha Liliana, a minha produtora, arregalou logo os olhos. É verdade, 17 anos é muito tempo. 17 anos de dor na penetração que um lubrificante, resolveu. Portanto, o corpo fala, gente. Nós já falamos disto, e eu nunca me vou cansar de repetir algumas coisas até que fique entranhado ou escarrapachado na vossa lembradura, como alguém dizia. O corpo fala. Claro que sexo não é só penetração, nós sabemos disso, mas é importante haver conforto, é importante haver diálogo e é importante olharmos para o nosso corpo e perceber porque é que é desconfortável. Às vezes o corpo só está a proteger-nos, não é falhar, está-nos a proteger. hum, e muitas das vezes o que acontece aqui é que se cria uma tensão, há medo, há falta de segurança, há aqui experiências passadas que também interferem nestes momentos, há pressão para corresponder com o outro e quando muitas das vezes nós estamos completamente desconectadas do corpo, não é? Por isso, que gostava que fizessem esta reflexão sobre se vocês em algum momento da vossa vida ou da vossa relação sentem esse desconforto, para aquelas pessoas que dizem assim, eu sinto desconforto de vez em quando. Ok, então de vez em quando podes não estar tão disponível, podes estar mais cansada, podes usar lubrificante de vez em quando, podes usar sempre, mesmo que não tenhas desconforto. Tens é que testar, tens é que testar. E é muito comum também sentirem desconforto após, a menstruação, em alguns casos. Porquê? Porque hoje em dia há muita gente que usa tampão, não é? Que é muito mais confortável, ou mais prático do que penso higiênico. Até porque tem atividade física e então anda mais confortável, ou porque vai à praia, ou vai à piscina. Portanto, o tampão acabou por ser algo. Há pessoas que já quase nem usam pensos higiênicos, que só usam tampão, e algumas que já migraram para o copo menstrual. Então, o tampão faz o quê?
ao estarmos com a menstruação, o tampão absorve não só o fluxo menstrual, como a mucosa vaginal. Ou seja, se eu ando ali 3 ou 4 dias com tampão, não é com o mesmo, não é, vai-se trocando. Mas se andamos ali 3 ou 4 dias com um tampão que está constantemente a absorver todos os fluxos. Entretanto, quando eu deixo de ter a menstruação e deixo de usar tampão, os primeiros dias, eu estou com secura vaginal. Se calha de se proporcionar um momento de intimidade, de ter sexo, relações com o meu companheiro, é normal haver esse desconforto porque estou mais seca, porque andei 3 ou 4 dias a absorver, hum, a mucosa. Portanto, aí percebemos que o desconforto vem daí. Por isso é que há pessoas que usam o copo menstrual e acabam por não interferir com a lubrificação. Além de ser ecológico, de todos os outros benefícios, acaba por ser uma coisa mais natural, são feitos de silicone cirúrgico, portanto não são invasivos e acabam por ter mais durabilidade, mais conforto também durante o dia. A única questão aqui dos copos menstruais é aprender a colocar e a tirar. Porque quem aprende e coloca bem não troca por outra coisa. Mas até na lubrificação isso tem interferência. Por isso, todas estas questões que eu falei de dor na penetração, se calhar o homem não vive tanto isso, não sente tanto isso. Mas há aqui algo que eu vou frisar, que é tudo aquilo que interfere com a mulher, quer para se sentir mais, com mais líbido, mais desejo, automaticamente mais lubrificada também, que são os medicamentos, a exaustão física, a exaustão emocional e o stress, são também os mesmos motivos que levam muitas das vezes o homem a perder a ereção. E os casos que eu tive de mais perdas de ereção de homens no pico da sua idade, em que a sua sexualidade estaria ao rubro, ali na casa dos 30 e tal, se calhar, foi no pós-pandemia, em que houve a pandemia foi algo que impactou toda a gente a nível emocional, e então, foi a altura em que eu tive contacto com mais homens que tinham falta de ereção sem ter nenhuma patologia, sem ter motivo aparente, mas sim o motivo estava lá, foram questões emocionais. No que diz respeito a desconforto na penetração, há um ou outro caso que sim, que sente mais fricção quando a mulher está mais seca, que também sente ali alguma fricção, mais algum desconforto. Não identifico que seja tão doloroso, para o homem como é para a mulher, portanto o desconforto na mulher normalmente é-me relatado como sendo um desconforto mais predominante, mas sim, também há homens que ficam muito mais confortáveis quando a mulher está lubrificada ou quando utilizam lubrificante. E agora, para fechar, dizem-me assim: Mariana, é tudo isso que tu disseste, só que há aqui uma coisa estranha que é como é que eu pego no lubrificante para colocar sem quebrar o clima, porque parece que é artificial, então não sei muito bem. Oh, meus amores, é assim, não há nada que pague o conforto, não é? E o clima não desaparece só porque eu olhei para o lado, para a mesinha de cabeceira e tirei de lá uma embalagenzinha com um lubrificante. Então a minha sugestão para tornarem isto, se calhar mais interessante, é por que não quando vocês se começam a beijar, quando se começam a tocar, por que não colocar um bocadinho de lubrificante na mão, passar no corpo do outro, massajar o corpo do outro, e fazer parte até de uns preliminares mais interessantes para quando chegarem a vias de facto já estar lá o produto que vocês precisam. Portanto, não vamos cá criar complicação de que, ai, se eu começo a beijar, já vou pegar no lubrificante, já vai parecer que eu quero sexo e, ai, tapaté, pataté, pataté. Epá, não, descompliquem. Peguem no creme, ou no óleo, no lubrificante, que ele tem, ele tem vários aspectos, pode ser mais creme, pode ser mais óleo, pode ser mais aquoso. Utilizem, muitas das vezes tem um cheirinho agradável, quase sempre tem um cheirinho agradável e alguns até têm sabor, não é? Muito agradável, tem um cheirinho agradável. Vocês podem fazer massagem, passar por outras partes do corpo muito antes. Contudo,
e já que estamos a falar aqui de sabores e de cheiros, há lubrificantes que têm efeito quente e há lubrificantes que têm efeito frio. Portanto, vocês até podem ter um lubrificante com um efeito quente, se gostarem mais do quente ou gostarem mais do frio, não interessa, escolhem aquele que vocês gostam mais ou experimentem os dois, esfregar na Maria Agostinha e no músculo choramingão e aquilo é 2 em 1, porque vai lubrificar e vai fazer ali um upzinho naquele momento. No entanto, acho interessantes lubrificantes, para destes que têm características de quente e frio para situações pontuais, acho muito interessante, mas quem utiliza lubrificante frequentemente tenham sempre um lubrificante que não tenha estes efeitos, porque torna-se demasiado maçador e cansativo ter sempre que usar o lubrificante com efeito quente, ter sempre que usar com efeito frio. Tenham um lubrificante, existem embalagens pequenas para vocês levarem, de 50 ml, para vocês levarem de viagem, de fim de semana, tenham sempre um lubrificante convosco e depois sim, de vez em quando, experimentem um quente, experimentem um frio, um que faz cócegas e explorem a vossa intimidade. Por isso, para mim era muito importante trazer este tema do desconforto na penetração, porque eu passei por isso há 17 anos atrás, há 18 anos atrás, e desde então que sim, eu uso lubrificante. Não é porque estou avariada, não é porque o meu corpo não responde, é porque é muito mais confortável com lubrificante do que sem. E por isso, às mulheres que estão desse lado, que estão a sofrer com esse desconforto, procurem soluções. Primeiramente, ver se está tudo bem com a vossa saúde e se estiver tudo bem, então vamos lá experimentar coisas. Claro que vocês podem pedir mais informações sobre estes produtos, podem, através do meu Linktree, entrar na minha loja online, a Moranga. Também podem enviar mensagem, portanto, vocês sabem que eu estou sempre deste lado disponível para vos ajudar e para responder às vossas questões. Por isso, por agora, ficamos por aqui. Resta-me deixar-vos um beijinho e boas vibrações.